povo, que Deus, o Deus vivo, abençoe a sua vida e a da sua família. É sempre um prazer estarmos aqui juntinhos, trazendo a palavra de Deus. Nós demos início, há pouco tempo, à série O Final dos Tempos. E a cada vídeo nós estamos trazendo até você os sinais dados pelo Senhor Jesus sobre o momento ou a proximidade da sua vinda, para que todos nós estivéssemos preparados para esse encontro. No entanto, poucos pregadores têm levado a sério estes sinais. Poucos pregadores têm trazido à baila esse assunto. Muitos têm se concentrado na vida neste mundo, em melhorar a vida das pessoas apenas nesse mundo, e não prepará-las para o futuro, prepará-las para encontrar o Senhor Jesus nos ares. No nosso último vídeo, nos nossos últimos 2 vídeos, nós falamos a respeito do primeiro sinal, o espírito do engano, os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos pastores. Isso foi previsto pelo Senhor Jesus, que nos últimos tempos eles se multiplicariam, e isso nós estamos vendo nos dias de hoje. O segundo sinal, que é o que vamos falar hoje, são as guerras e rumores de guerras. Isso aqui está em Mateus capítulo 24, no versículo 6. E ele diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é importante que isto aconteça, mas ainda não é o fim." Por que é importante ou essencial que aconteçam guerras? Ao longo da história, o mundo tem sido modificado no seu comportamento, como também na sua geografia, por meio das guerras. Observe que nenhuma guerra é boa, nenhuma guerra é agradável. Guerras tiram vidas, destroem vidas, mas elas mudam o mundo de alguma forma. Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi a principal guerra do século XX, ela ceifou milhões de vidas, não apenas de soldados, mas também no Japão, quando lançaram a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, como também na Alemanha e nos países aliados a ela, onde houve o Holocausto, que foi a tortura e a morte de judeus inocentes e indefesos. Milhões e milhões de pessoas morreram naquela Segunda Guerra. No entanto, após esse acontecimento, o mundo, de alguma forma tentou compensar, se sentiu na obrigação de compensar os judeus. Nesse tempo, os judeus não tinham nação. Eles viviam como ciganos, espalhados pelo mundo. Um povo que tinha o seu próprio idioma, no entanto, não tinham terra, não tinham uma nação, não tinham o seu próprio Estado. Então, depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, o mundo, ele quis compensar Israel, compensar o povo judeu, ajudando-o a fundar o Estado de Israel. Então, deu-lhes condições para que eles fossem até as terras que então estavam tomadas pela Palestina, por nações árabes que invadiram aqueles lugares, quando Israel foi expulso de lá, para retomar Jerusalém, para retomar o seu território. Então eles foram preparados, armados para essa guerra, ajudados pelas outras nações, apoiados pelas outras nações, para retomar aquele lugar. E depois de haverem retomado, houve todo um processo de reconhecimento do Estado de Israel como país, exatamente. E foi até
um brasileiro um brasileiro que então fazia parte da ONU, Oswaldo Aranha, foi o que assinou então o reconhecimento do Estado de Israel. Então você vê que as guerras, elas são nefastas, elas são ruins. No entanto, todas as guerras provocam uma mudança no mundo, uma mudança na sociedade, na humanidade, perdão. Muitas pessoas dizem, sim, mas já houveram muitas guerras e Jesus ainda não voltou, mas não na proporção bíblica. Se você observar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi mundial. A Primeira Guerra Mundial envolveu 17 países. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, que também não envolveu o mundo inteiro. De que eu saiba, de que eu tenha estudado história, nenhuma bomba caiu aqui no Brasil. E em tantos outros países não foram enviados soldados. Então não foi uma guerra mundial. Ela envolveu alguns países principais. Claro, eu vou trazer para você aqui alguns desses países, né? Então a guerra envolveu os países do eixo, né, que eram Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, que eram o Reino Unido, a França, a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então você observa que a Segunda Guerra Mundial, ela não envolveu o mundo inteiro. Então, ela não foi uma guerra de proporções bíblicas, como a anunciada pelo Senhor Jesus. Ele disse, haverão guerras e rumores de guerras. Então, sim, hoje o mundo está presenciando a guerra da Ucrânia, invadida pela Rússia. O mundo está presenciando rumores de guerras, países ameaçando outros, mas ainda não é a guerra mundial, a guerra prevista pelo Senhor Jesus. Então ele disse, é importante que essas guerras aconteçam, porque o mundo será modificado a partir delas. Essas guerras isoladas acontecendo em diversos lugares, elas vão gerando instabilidade financeira, instabilidade no mundo. Você vê que os preços sobem por causa de uma guerra acontecendo lá na Ucrânia. Preço de combustível sobe, preço de alimentos sobe, tudo por causa de uma guerra. Por causa de uma guerra. Olha quantas coisas acontecem por causa dela. Guerra, ela produz fome. A guerra, ela produz refugiados. Ela produz violência. Não tem nada pior do que ela. E a guerra, as guerras, elas preparam um mundo que não se entende, um mundo que não conversa, um mundo que se ataca uns aos outros. A guerra, ela prepara o mundo para receber um líder que vai comandar o planeta, que vai estar acima de todos os outros líderes para que não haja mais guerras. Só que essas guerras, elas vão devastar o planeta. E aqui ele diz assim, porque se levantará, versículo 7, nação contra nação e reino contra reino. Haverá, preste atenção, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essa é a diferença da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e a guerra que virá. A guerra que virá. Porque para se levantar nação contra nação e reino contra reino, significa que nenhum país vai se entender com o outro. Imagine países invadindo seus vizinhos, como a Rússia está invadindo a Ucrânia, isso acontecendo a nível mundial. Um país sendo invadido por outro mais forte, por um exército mais forte, ele se defendendo e a população dos dois países pagando. Isso por causa de quê? De vários motivos, principalmente recursos naturais. Água, por exemplo, minério, alimentos, terras produtivas. E vai chegar um ponto no mundo em que tudo isso vai ser escasso. Em que a água potável no nosso mundo, ela vai ser escassa. Os recursos minerais,
que são hoje explorados de forma descontrolada, esses recursos, eles vão se tornar escassos. Então, aqueles países que tiverem um pouco de recursos serão invadidos. A guerra, ela vai ser por vários motivos, mas o mundo não vai se entender. O mundo inteiro. Você imagina o Brasil, a Argentina, o Chile, você imagina a Bolívia, o Peru, a Venezuela e todos os países, os Estados Unidos, e brigando com o Canadá e brigando com o México. Imagina nação contra nação se levantando. Então esse é um dos sinais dos últimos tempos. Recentemente, a Rússia tem ameaçado o mundo com as suas ogivas nucleares, para que ninguém se intrometa no problema que ela tem com a Ucrânia. Há países que querem se intrometer porque são aliados da Ucrânia e querem defender um país pequeno de um país maior. Mas eles estão ameaçados porque a Rússia, ela tem ogivas nucleares que, se forem ativadas, o mundo vai acabar. A humanidade vai acabar, ele vai ferver o mundo. Então todas as nações têm muito cuidado. Hoje, o presidente russo, ele tem mandato de prisão por crimes de guerra. Se ele sair do seu país, por exemplo, se ele vier ao Brasil, ainda que recentemente o Lula tenha dito que não vai prender, que não pode prender, mas existe um tratado internacional em que o Lula é obrigado a obedecer. A justiça brasileira tem que obedecer. Isso está na Constituição. Então, se um criminoso de guerra vier até aqui e ele for procurado por outras nações, ele pode ser preso. Mas quem é que vai querer prender um homem desse? Quem é que vai ter coragem de prender um homem desse? Que tem nas mãos o poder de destruir o mundo? Pois é, minha gente. São sinais do final dos tempos, as guerras. Então, abra os seus olhos, observe, porque tudo está acontecendo do jeito que Jesus falou. Só aquele que não quer é que não vai ver. Então, fique atento a cada sinal. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre as fomes, as pestes e os terremotos. E você vai se surpreender quando eu disser a quantidade de terremotos que estão acontecendo somente no mês de setembro, no mundo inteiro. E só foi noticiado o de Marrocos. Mas a quantidade de terremotos que ocorreram nesse mês de setembro são muitas. E no próximo vídeo eu vou trazer tudo para você. Para você saber que nem sempre os noticiários estão trazendo as coisas como elas estão acontecendo. Então, sim, você tem que pesquisar, você tem que procurar para não ser enganado e pensar, falta muito, Jesus não vai voltar, isso é uma historinha, isso é conversa fiada desses crentes para assustar as pessoas. Não, querida, são profecias. Foi o próprio Senhor Jesus que anunciou quando ele estaria para voltar. Então, se prepare, consagre a sua vida, santifique seu coração, não perca seu tempo com picuinhas, fofocas, reclamações, injustiças, com coisas pequenas, com brigas desnecessárias. Não perca o seu tempo com ódio, com raiva. Perdoe a quem te ofendeu. Peça perdão a quem você ofendeu. Corrija seus caminhos. Você que está afastado, desviado dos braços de Jesus, volte para os braços do Senhor. Procure uma igreja em que você se encaixe. Existem muitas igrejas cristãs boas, onde há pastores que pregam realmente a palavra de Deus, que prezam pela liberdade de consciência do seu povo, que não transformam suas igrejas em seitas que controlam o pensamento, a mente e até as redes sociais das pessoas. Você acredita que tem igrejas e líderes religiosos que controlam até o que as pessoas colocam na rede social?
Eu já tive casos de ver pessoas de outros ministérios compartilhando o nosso conteúdo e elas foram repreendidas pelo pastor da sua igreja, dizendo: você não pode compartilhar conteúdo de outra igreja, conteúdo de outro pastor, só o que é nosso. Isso caracteriza uma seita. Porque quer controlar e tirar a liberdade de consciência de uma pessoa. Isso é errado. Porém, existem muitas igrejas muito abençoadas que levam as pessoas ao encontro com Deus, as levam à verdade, não as enganam, não as iludem para tirar tudo que elas têm e usá-las nos seus próprios objetivos, nos seus próprios propósitos. Então procure uma igreja. Como eu disse, você está desviado do caminho do Senhor por algum motivo que fez com que você saísse de um ministério, de uma igreja. Não desista de procurar. Você vai achar o seu lugar. Você vai achar a igreja onde você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, onde você vai desenvolver a sua salvação. Não continue perdido, perdida, afastada dos braços de Deus, para que não aconteça de que você seja surpreendida no dia do arrebatamento e perceba que Jesus voltou e você foi deixada para trás. E você que está frequentando uma igreja, veja os seus caminhos. Frequentar uma igreja não é requisito principal para a pessoa ir para o céu. Ter uma religião ou ser evangélico não é requisito para ser salvo. Ainda porque boa parte dos evangélicos não serão levados no arrebatamento. É verdade. É verdade. Isso te assusta? Isso te preocupa? Por isso que eu disse, veja os seus caminhos. O que Deus procura em você não é a roupa que você está vestindo, não é a calça comprida ou o cabelo sem cortar ou a ausência da maquiagem, de brinco. O que Jesus está buscando em você é um coração sincero, verdadeiro, justo, compassivo, que perdoa, que pede perdão, que é humilde. Que você pratique justiça para com o seu próximo, que você pratique o bem para as pessoas. Ele está procurando isso. E que você tenha ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não é o seu líder religioso, não é o seu pastor, é Jesus. É Jesus. Nós já temos um Salvador. Está entendendo? Então essa coisa do pastor, por exemplo, pegar o nome de todo mundo, colocar num livro e pendurar nas costas num livro gigante e subir um monte carregando não sei quantos quilos nas costas, dizendo: olha, eu estou me sacrificando por vocês e tal. Esse pastor, ele está se confundindo com Cristo. Porque já teve um que carregou as nossas dores de verdade, que carregou a nossa cruz, que carregou o nosso sofrimento, e é Jesus. Não é o pastor que carrega livro nas costas com o nome das pessoas. Ou que coloca o nome de todo mundo numa cruz pesada e vai carregando essa cruz. Não, não. Nós já temos um Salvador. Então, não transforme homens em salvadores. Não coloque a sua esperança em pastores, bispos, apóstolos. Não coloque a sua confiança e a sua esperança em pessoas, porque elas vão te decepcionar. Elas vão te machucar em algum momento. Na oportunidade que elas tiverem, elas vão te machucar. Elas vão te decepcionar. Então, tenha um único e verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus. Aceite-o, batize-se nas águas, arrependa-se dos seus pecados, corrija os seus caminhos, ande no caminho certo, você vai ser feliz. Felicidade, ela não começa a contar quando você ganha muito dinheiro, nem quando você recebe um benefício. A verdadeira felicidade começa bem antes, quando você aprende a ser grato, grata por aquilo que Deus tem feito por você. Eu quero orar por você que se sente perdida e quer, nesse momento, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Feche os seus olhos. Concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. E eu intercedo por esta pessoa que está perdida, afastada de uma igreja, talvez a igreja onde ela se batizou,
a igreja onde ela te conheceu. E por algum motivo, por alguma divergência, por alguma tristeza, por alguma injustiça talvez, ela deixou esse ambiente e não se adapta a nenhum outro. Ela não consegue entrar em nenhuma igreja. Há pessoas, meu Deus, que desenvolveram ojeriza, aversão a qualquer tipo de igreja, pelo mal que foi feito a ela, que os humanos, os seres humanos provocaram nela. Mas o Senhor não nos faz mal. O Senhor é aquele que quer o nosso bem, que quer nos salvar. Então, meu Deus, eu peço, quebranta esse coração endurecido pela dor. Quebranta esse coração machucado, ferido. Esta pessoa que tem derramado lágrimas de sangue, deprimida, ansiosa, triste, solitária. Liberte-a, transforma essa vida, ajude essa pessoa. Dê-lhe forças para retornar aos teus caminhos, retornar, meu Pai, à tua presença, para que a vida dessa pessoa seja transformada e ela seja salva. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço por cada pessoa que está aqui orando comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meus irmãos, olha, tenha certeza que Deus ouviu a nossa oração. Se você pegou esse vídeo andando, não viu do começo, volta a ele, vai lá, assiste do começo, que nós estamos falando sobre a guerra e os rumores de guerras e a próxima guerra mundial, que foi profetizada pelo Senhor Jesus como um sinal do final dos tempos. Você que tem nos acompanhado de forma recorrente aqui no YouTube e nas nossas redes sociais, que gosta do nosso conteúdo, gosta do que a gente traz aqui e da forma como nós trazemos a palavra de Deus, torne-se um anjo patrocinador dessa obra. Sim, colabore com esse trabalho, através de um donativo, de uma oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração. Você nos ajuda a manter o nosso trabalho, a levar adiante a nossa missão de trazer a verdade de uma forma simples e que todos possam compreender. Eu estou deixando aqui embaixo a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode, hoje mesmo, se quiser, enviar a sua colaboração. Tá bom? Faça isso de coração, faça por amor, por fé, por gratidão. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te recompensar. Sim, como está escrito, a alma generosa prosperará. Gente, estamos terminando aqui o nosso vídeo. Nós vamos retornar com outro, falando, como eu disse, sobre as fomes, as pestes e os terremotos. E você vai se surpreender com o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem na fé.